Imagina uma lenda de 7.000 anos. Uma figura que começa como uma xamã poderosa e, de repente, se torna uma das vampiras mais temidas do mundo. Essa é a Baba Yaga. Exato! Mas a pergunta que fica é: como é que uma pessoa só, sabe, mesmo sendo ela, conseguiu dominar um país do tamanho da Rússia por tanto tempo? E isolar o lugar completamente do resto do mundo sobrenatural. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. As fontes que a gente tem, elas pintam um quadro, assim, fascinante da origem dela, do reinado de terror e, o mais importante, da queda espetacular dela. Então a missão é entender o que estava em jogo por trás de tudo. Exatamente, porque como a gente vai ver, nada, absolutamente nada, era o que parecia. Ok, vamos desvendar isso então. A história começa, 5.000 anos antes de Cristo. numa aldeia, na terra que um dia ia ser a Rússia. Isso. E a Baba Yaga dessa época esquece a imagem da bruxa velha dos contos de fadas. Não era nada disso. Nada. As fontes descrevem ela como uma jovem xamã, mas de um poder assim extraordinário. Ela tinha uma conexão inata, sabe, profunda com os espíritos da terra. Era uma força da natureza personificada. Um poder desse tamanho, imagino que não passa despercebido. De jeito nenhum. E atraiu a pior atenção possível. Um ser chamado Absimiard, o fundador do clã Nosferatu, um dos vampiros mais antigos que existem. E o que ele queria com ela? Ele a viu como uma arma, uma peça para o exército dele. Só que ela, mesmo jovem, sentiu a monstruosidade dele. Ele usava poderes de ocultação, né? Enganaria qualquer um. Mas não ela. Não ela. Ela viu o monstro por trás da máscara. E ela tentou lutar. Tentou, com tudo o que tinha. No primeiro confronto, ela invocou os espíritos e conseguiu repelir ele. Mas sabe como é? Ele não desistiu. Não. Absimiliar não era do tipo que aceitava um não. Os relatos dizem que ele voltou de novo e de novo, numa campanha de puro desgaste, até que finalmente ele a derrotou e a transformou à força numa vampira. Nossa! E o que acontece com o poder dela? Ela vira uma vampira xamã super poderosa? É aí que a história tem uma virada, assim, terrível. Na primeira noite dela como vampira, cega de ódio, ela tenta invocar os espíritos para se vingar e nada. Nada acontece. A conexão foi cortada, a transformação arrancou dela a fonte do seu poder. Que crueldade! Ele não só transformou, como tirou a única coisa que a definia. Exato. E nesse momento de desespero absoluto, de fúria, ela busca outra fonte de poder. Algo muito, mas muito mais antigo e sombrio. Ela invoca os Mei. Zmei. Então, na primeira noite dela, ela já mostrou um poder aterrorizante. Um poder que mudaria o equilíbrio de forças para sempre. Incrível! Ela se reinventa no momento de maior fraqueza. Ok, vamos dar um salto gigantesco no tempo, então. Século XX. O que estava acontecendo na Rússia sobrenatural nessa época? Era um caos. Depois da Revolução Comunista, que as fontes dizem ter tido um apoio forte dos vampiros do clã Bruja, eles criaram um conselho para governar. Uma espécie de governo central. Isso. No início a ideia era essa, mas com o tempo virou uma tirania brutal, E a Baba Yaga? Onde ela estava nesse tempo todo? adormecida, em torpor, por décadas. Mas em 1990, ela desperta. E imagino que ela não chegou pedindo licença. Nem um pouco. A primeira coisa que ela faz, sem aviso, sem negociação, é caçar e executar cada membro do Conselho Bruja, de uma só vez. Nossa. Decapitou a liderança vampírica da Rússia inteira. Com um único movimento. E depois de tomar o poder, o que ela fez? Ela fez algo que ninguém acreditava ser possível. Com a ajuda de um exército de magos que ela subjugou, ela ergueu a Cortina de Sombra. Cortina de sombra. O que é isso? Imagina uma barreira mística, invisível, impenetrável, envolvendo toda a fronteira da Rússia. Nenhuma comunicação entrava ou saía. Nenhuma espionagem funcionava. E o mais assustador: Ninguém podia sair? ninguém. Tentar cruzar a fronteira significava uma morte horrível. A Rússia virou uma prisão do tamanho de um continente. Espera, então, como era a vida lá dentro, com ela no comando? As fontes descrevem um regime de medo absoluto.
Vampiros forçados a servi-la por laços de sangue, lobisomens que já estavam em pânico depois de Chernobyl terem envenenado as terras deles. Foram caçados e escravizados, né? Exato. A cortina também cortou a conexão deles com o mundo espiritual. Ela não era só uma rainha, ela era uma força opressora que engoliu uma nação inteira. É uma teia de poder impressionante. Planos de milênios, facções, magia. É o tipo de trama complexa que, sabe, exige muita atenção para conectar os pontos. Com certeza. É interessante, né? Quem se aprofunda em universos de RPG com essas narrativas geralmente desenvolve uma mente mais criativa, mais analítica e um envolvimento forte com leitura. Eu concordo totalmente. Esse perfil analítico que gosta de entender sistemas complexos, de conectar os pontos, combina muito bem com o desafio de estudar para provas e concursos de alto nível, né? Totalmente. É a mesma habilidade. Seja vestibular, concurso público, carreira militar, OAB, residência médica. É o mesmo tipo de foco. Exatamente. E se essa descrição de ter um desafio gigante pela frente soa familiar, se estudar faz parte da rotina, tem uma ferramenta para se preparar de verdade. É só entrar em medicob.com.br, baixar o aplicativo e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. E tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. Ok, então. Voltando para nossa tirana. Temos essa Rússia isolada, aterrorizada, e é aí que o império dela, que parecia indestrutível, começa a ruir. Sim, em 1998. As fontes dizem que ela ficou obcecada com uma profecia, e essa obsessão a fez cometer um erro raro. Ela mandou seus 20 melhores guerreiros para São Petersburgo. E qual o problema? Bem durante as Manchas Brancas, a época do ano em que o sol praticamente não se põe. Ah, uma péssima época para ser um vampiro. A pior possível. E os lobisomens, oprimidos por anos, viram a chance de ouro para um contra-ataque. Eles conseguiram. Eles localizaram o esconderijo dos vampiros e, um por um, desenterraram e arrastaram eles para a luz do sol. Foi um massacre. O exército de elite da Baba Yaga, aniquilado. Um golpe duríssimo. E a situação ainda piora, certo? Piora drasticamente. Logo depois disso, acontece um evento que abala o mundo todo. A Semana dos Pesadelos. Um vampiro ancestral do clã Ravnus desperta na Índia e causa uma destruição em escala global. E todo mundo acha que é o fim do mundo. Exato. Todo mundo entra em pânico, achando que a Gehenna, o apocalipse vampírico, finalmente começou. E no meio desse caos todo... A cortina de sombra cai. Simplesmente desmorona. Como assim? Acontece que, enquanto o mundo olhava para a Índia, alguém estava sistematicamente caçando e assassinando os magos que sustentavam a magia dela. Sem eles, o feitiço que isolava a Rússia se desfez. Então, em questão de dias, ela perde o exército e a maior defesa. Ela fica completamente vulnerável. Exatamente. E é nesse momento de vulnerabilidade total que surge a figura mais inesperada de todas. Quem? Uma garotinha, chamada Vasilisa. Ela aparece do nada, dizendo que foi salva por Baba Yaga e que só quer encontrar a vovó para agradecer. Uma criança. No meio disso tudo, não faz o menor sentido. Ninguém entendeu nada, mas acabam levando a menina até a cabana dela, aquela que anda sobre patas de galinha, sabe? Sei. Só que, ao ver a menina, Baba Yaga não reage com carinho. Ela grita em puro terror. Por que vocês me trouxeram esse demônio? E então Vasilisa sorri. Seu corpo se desfaz, se transforma numa massa de sangue vivo, envolve a Baba Yaga e literalmente a faz explodir de dentro para fora. Uau! A lenda de 7.000 anos, aniquilada em um instante. Por uma criança? Então a garotinha inocente era a arma do crime. Mas o que ela era de verdade? Aí é que está. Vasilisa não era uma criança. Era um Niktuko. Niktuko. Pinça no bicho-papão dos vampiros. Um assassino ancestral da linhagem do Abstomiliard, criado com um único propósito: caçar e destruir outros de sua espécie. Tinha o dobro da idade da Baba Yaga.
ela não tinha a menor chance. Nenhuma. Ok. Então, a grande revelação. Foi tudo um plano do Abstomeliard. Desde o começo. Uma vingança de 7.000 anos. O checkmate. Exato. Em uma partida de xadrez que começou quando ele a transformou contra a vontade dela. Mas espera aí. Como ele conectou tudo? Como esse Niktuku na Rússia conseguiu manipular o clã Ravinos do outro lado do mundo para matar os magos para ele? Essa é a genialidade do plano. Os Niktukus são mestres da manipulação. As fontes sugerem que ele usou redes de influência antigas, sussurrando nos ouvidos certos, manipulando profecias para que os Ravinos acreditassem que matar os magos era parte do destino deles. Eles fizeram o trabalho sujo achando que era por vontade própria. Quando, na verdade, eram só mais uma peça no tabuleiro de Absimiliar. Inacreditável. Então a queda dela não foi o início do apocalipse. Foi só o fim de uma vingança pessoal muito, muito longa. E o que acontece com a Rússia depois que ela morre? Vira um vácuo de poder gigantesco, um prêmio a ser disputado. Anarquistas, lobisomens querendo suas terras de volta, até vampiros do Oriente vendo uma chance de invasão. O caos explode. Os ossos dela foram encontrados depois, preservados em cristal de sal. Acredita-se que foi obra da própria filha vampira dela, a Rainha do Sal. Filha? Uma criatura que se alimenta de outros vampiros. Inclusive, uma teoria alternativa sugere que foi ela quem deu o golpe final na mãe. Outro mistério. E os pergaminhos? Aqueles que ela procurava e que a levaram ao erro fatal. Eles continham a profecia do Absimiliard. Dizia para matar a velha quando o primeiro dos 13 caísse. Todos acharam que se referia ao ancestral Ravenous, que despertou em 98. Mas não era isso. Não. A teoria mais profunda, baseada na análise desses pergaminhos, é que a profecia se referia à morte do primeiro ancestral do clã Bruja, um evento de milhares de anos atrás. Isso muda tudo. Quer dizer que o pânico sobre a Gedena foi baseado numa premissa errada. A implicação é assustadora. A Gedena, o fim dos tempos, não começou em 1998. Ela já está acontecendo há milênios. É um apocalipse em câmera lenta. Então, o que tudo isso significa? Que a saga da Baba Yaga é um lembrete de que mesmo os mais poderosos podem ser só peões num jogo muito, muito maior. E para concluir, os pergaminhos deixam um último aviso. Aquele demônio poderosíssimo, um dos Ismei que ela invocou na primeira noite e manteve sob controle por 7 milênios. Com a morte dela? Ele agora está livre na Rússia. Um poder imenso, antigo e maligno, sem mestre. E isso nos deixa com uma última pergunta, né? Se o apocalipse não é um evento único, mas um processo lento, que já dura milênios, como isso muda a nossa percepção do mundo e das batalhas que a gente trava todos os dias?